Olá, estou de volta e agora nós vamos atacar a questão de número 2 do capítulo 2 do Halliday, nona edição. Se é a sua primeira vez por aqui, eu recomendo que você volte e assista aos vídeos anteriores. Se você já assistiu aos vídeos anteriores, eu recomendo que você pause este vídeo, tente fazer a questão e, se você não conseguir, você vê a resolução na íntegra. Então, vamos ler a questão juntos. Vem comigo, olho na tela. Calcule a velocidade média nos dois casos seguintes. Letra A. Você caminha 73,2 metros a uma velocidade de 1,22 metros por segundo e depois corre 73,2 metros a metros por segundo em uma pista reta. Aqui tem um erro na nona edição. Deveria aparecer um valor aqui. E esse valor é que a velocidade é igual a 3,05 metros por segundo. Corrija esse erro aí. Letra B. Você caminha 1 minuto com uma velocidade de 1,22 metros por segundo e depois corre por 1 minuto a 3,05 metros por segundo em uma pista reta. E letra C. Faça o gráfico de x em função de t nos dois casos e indique de que forma a velocidade média pode ser determinada a partir do gráfico. Bom, depois de ler a questão atentamente, você deve identificar quais são os parâmetros relevantes e deve preparar o problema para a resolução. Eu digo que você deve traduzir o seu enunciado através de um desenho sempre que possível. E eu gosto de fazer muito isso porque facilita muito a resolução. Então, são dois trechos iguais na letra A. Você vai caminhar com velocidade de 1,22 metros por segundo, uma distância equivalente a 73,2 metros. Depois você vai correr com uma velocidade igual a 3,05 metros por segundo, também uma distância igual a 73,2 metros. E ele quer saber qual é a velocidade no percurso todo. Neste caso, existe um atalho. Como as distâncias são iguais, um aluno experiente sabe que velocidade média, quando as distâncias são iguais, pode ser calculado através da expressão 2 vezes a velocidade 1 vezes a velocidade 2, dividido pela soma das velocidades, V1 mais V2. Se você aplicar isso aqui direto, você já encontra a resposta. Só que na fase de estudo, você não deve utilizar atalhos sem saber de onde eles vêm. Só utilize atalho quando souber o caminho completo. Então, vamos aplicar a definição geral. Qual a definição que vale sempre? Vale sempre que velocidade média é distância dividido pelo tempo. Se acontece numa linha reta e não muda de direção e sentido, velocidade média e velocidade escalar média são idênticos, têm o mesmo valor numérico. Então, não vou precisar me preocupar com isso aqui. Então, velocidade média vai ser distância total, que eu sei, basta somar, dividido pelo tempo total, que eu não sei. Então, eu vou ter que descobrir quanto tempo gasta no primeiro trecho e vou ter que descobrir quanto tempo gasta no segundo trecho. Esta é a única fórmula que você precisa gravar. E daqui você pode descobrir quem é o tempo. Se eu quero saber o tempo sobe para o lugar da velocidade média e a velocidade média desce para o lugar do tempo. Observe que eu só fiz uma troca de lugar. Sobe e desce. Se você precisasse saber a distância, que está aqui, é velocidade média multiplicado pelo tempo. São as três formas de organizar a expressão que envolve a velocidade média. Se eu quero saber o tempo no trecho 1, vai ser a distância, 73,2, dividido pela velocidade, que é 1,22. Isso aqui vai dar igual a 60 segundos, eu já tinha feito a conta aqui previamente. O tempo 2 vai ser essa distância, 73,2, dividido por esta velocidade, que é 3,05. E já fiz a conta previamente, isso aqui vai dar 24 segundos. Se eu quero saber quem é a velocidade média, então agora vamos executar. Vamos, de fato, calcular o que nós queremos. Queremos saber a velocidade média. Então, velocidade média vai ser distância total dividido pelo tempo total.
A distância total vai ser a soma aqui, 73,2 somado com 73,2, dividido pelo tempo total, que vai ser igual a 60 mais 24, que vai dar igual a 84. Então, somando isso aqui e dividindo, você vai encontrar que a velocidade média é de 1,74 metros por segundo. Depois que você executa, você não finalizou ainda. Você está estudando e você deve, na próxima etapa, avaliar. Avaliar se o resultado que você obteve é coerente. Então, 1,74 é um resultado coerente. Aqui é 1,22, aqui é 3,05, então, na média, aí vai dar um valor entre esses valores. E, de fato, aqui bate tranquilo. Tem outra forma de fazer? Tem. Sempre que tiver outra forma de fazer, faça. Não na prova, quando estiver estudando. Seu professor quase sempre vai fazer de um jeito na sala e na prova ele vai cobrar de outro. Isso é clássico em provas de física. Então, se pergunte, tem outra forma de fazer? Sim. Nesse caso, tem outra forma de fazer, que é o atalho. Então, sempre que houver mais de uma forma, faça. E a outra forma de fazer é velocidade média, vai ser 2 vezes a velocidade no trecho 1, vezes a velocidade no trecho 2, dividido pela soma das velocidades, velocidade 1 mais velocidade 2. Fazendo essa conta, vai ficar 2 vezes 1,22, vezes 3,05, dividido por 1,22, somado com 3,05. Vamos chamar aqui a calculadora do Windows, porque eu não fiz essa conta aqui previamente, no formato científico, ok? Então vai ficar 2 vezes 1,22 vezes 3,05. Opa, tem um zero a mais ali, 0,5, igual 7,442, é o numerador. Vou dividir agora, aí vou precisar abrir um parêntese aqui, abre parêntese, e vou somar 1,22 somado com 3,05. Fecha parêntese. Aqui é o resultado da soma. Então, aqui está o meu numerador, aqui está o meu denominador. Vou dar igual agora. 1,742, etc, etc. Então, 1,74 metros por segundo. Observe que em apenas uma linha, sem fazer esquema algum, apenas aplicando uma fórmula direta, eu chego na resposta da letra A. Por que que essa fórmula vale? Eu vou depois divulgar um vídeo deduzindo essa fórmula. Velocidade média quando as distâncias são iguais e quando os tempos são iguais. Então, letra A foi concluído. Vamos agora fazer a letra B. A letra B pede para a gente também calcular a velocidade média, só que no caso da letra B, vamos voltar aqui para a gente lembrar, ele diz que você caminha 1 minuto com velocidade de 1,22 metros por segundo, depois corre 1 minuto a 3,05. Então, certamente, a distância que você vai percorrer no primeiro trecho vai ser menor do que a distância percorrida no segundo trecho. De novo, vamos seguir os passos básicos, vamos identificar e preparar. Então, identificar e preparar consiste em você fazer um esqueminha. Eu sei que na fase inicial é chato ficar fazendo esqueminha, mas você vai perceber como sua compreensão na resolução de problemas vai aumentar bastante se você fizer isso. Então, no primeiro trecho vai ser menor, o segundo trecho vai ser maior, porque vai fazer no mesmo tempo, só que a velocidade no segundo trecho é uma velocidade maior. Então, a velocidade aqui vai ser igual a 3,05 metros por segundo, enquanto que a velocidade aqui vai ser igual a 1,22 metros por segundo. Ele não me disse qual a distância aqui, mas disse que o tempo gasto é igual a 1 minuto. E disse que o tempo gasto aqui também é igual a 1 minuto. Mesmo sendo o mesmo tempo, onde tiver maior velocidade, vai ser maior a distância. Então, para aplicar a fórmula completa, a velocidade é igual a distância pelo tempo, eu tenho que saber qual é a distância total. Então, eu vou ter que calcular quem é a distância 1 e vou ter que calcular quem é a distância 2. Ora, a distância 1
vai ser a velocidade 1 multiplicado pelo tempo nesse trecho. A distância 2 vai ser a segunda velocidade multiplicado pelo tempo neste trecho. Lembre-se que 1 minuto corresponde a 60 segundos. E como aqui a velocidade está em metros por segundo, você não pode trabalhar com o tempo em minutos. Você deve converter o tempo para segundos. Fazendo então esta conta, vai ficar aqui a distância 1 vai ser igual à velocidade 1, que é 1,22, multiplicado por 60. Calculadora, 1,22 vezes 60, 1,22 vezes 60, igual a 73,2. Então, 73,2 metros. Enquanto que a distância 2 vai ser igual a, calculadora, vai ficar, então, 3,05 multiplicado por 60, que vai dar 183. Então, a distância 2 vai ser igual a 183 metros. Se eu quero saber quem é a velocidade média, basta aplicar de novo a definição. Então, vamos agora executar. E na fase de executar, vamos aplicar a definição. Velocidade média vai ser igual a distância total, 73,2, somado com 183, dividido pelo tempo total, 60 mais 60, que vai dar igual a 120. Então, a velocidade média vai ser igual a 73,2 somado com 183 dividido por 120. Deu igual a 2,135. 2,135 metros por segundo. Aqui existe uma regrinha básica que é a seguinte. A gente está utilizando a velocidade aqui, com 2 casas decimais, 2 casas decimais. A resposta não deve ter mais do que 2 casas decimais. 2 casas decimais é suficiente. Então, a gente é obrigado a fazer aqui uma aproximação. Ao invés de escrever 2,135, é mais correto que você escreva 2,14 metros por segundo, trabalhando apenas com 2 casas decimais, já que no início só é me dado 2 casas decimais. Bom, você também precisa, depois que termina, avaliar a sua resposta, se ela é ou não coerente, e avaliar se existe outra forma de fazer. E também, neste caso, existe outra forma de fazer. Então, a resposta é coerente, tá? Um valor intermediário ali. Existe outra forma de fazer. Qual é a outra forma de fazer? Eu vou mostrar também, num vídeo posterior, que toda vez que os tempos forem iguais, então, nesse caso, foi tempo de 60 segundos, tempo de 60 segundos. Quando pede velocidade média com tempos iguais, a velocidade média nada mais é do que a média das velocidades. Basta você somar as velocidades e dividir por 2. Quando é que você pode aplicar isso? Somente quando os tempos forem iguais. Por que isso vale? Eu vou deduzir e vou mostrar para você por que vale. Então, se você pegasse os valores 1,22, somasse com 3,05 e dividisse por 2, isso aqui simplesmente já te daria a resposta direto em apenas uma linha. Vamos fazer a conta? 1,22 somado com 3,05 dá igual, dividido por 2 dá 2,135. E 2,135 vai dar aproximadamente 2,14 metros por segundo. Então, observe que eu consegui fazer o problema muito mais rápido utilizando um atalho. Mas como é que eu sei o atalho? Depois que eu sei o caminho completo. Então, respondi a letra A, respondi a letra B. Vamos agora responder a letra C. Faça o gráfico de x em função de t, para os dois casos. E indique de que forma a velocidade média pode ser determinada a partir do gráfico. Observe que aqui ele usa o termo x. É muito comum no nível superior ele sempre se referir ao que está percorrendo no eixo horizontal como sendo x.
Vamos tratar nossa distância como x para responder a letra C. Então, vamos lá. Letra C, gráfico. Nas duas situações, caso 1 e caso 2. O caso 1 é o que percorre distâncias iguais, né? Então, vamos lá. No primeiro caso, já que as distâncias são iguais, vamos construir no eixo vertical e no eixo horizontal. Opa, torto. No eixo vertical é o x, que é a nossa distância. No eixo horizontal vai ser o nosso tempo. A primeira distância percorrida é de 73,2 metros. Então, 73,2 aqui. 73,2 mais 73,2 vai dar 146,4. Então, o próximo valor aqui vai corresponder a 146,4. Se passa 60 segundos até chegar nessa primeira posição. Então, 60 é o valor aqui. Então, leva 60 segundos e ele vai chegar na posição 73,2. Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto. Depois, mais 24. Então, 60 segundos no primeiro trecho, mais 24 segundos no segundo trecho. Vou botar aqui mais 24, vai ser mais ou menos aqui. 60 mais 24 vai dar 84. Isso já vai corresponder à segunda distância percorrida, que já vai dar na posição 146,4. Esse é o meu segundo ponto. Então, ele parte daqui, chega aqui e depois aqui. Então, vou mudar a cor aqui para ficar mais destacado. Então, esse é o primeiro percurso e esse é o segundo percurso. Observe que a inclinação muda, indicando que quanto maior for a inclinação, maior é a velocidade. Então, nesse trecho aqui, ó, a inclinação é pequena, velocidade pequena. Aqui a inclinação é mais alta, significa que a velocidade é mais alta. A pergunta dele é, faça o gráfico e diga como é que você poderia encontrar a velocidade a partir do gráfico. Bom, bastava que você fizesse um gráfico considerando aqui o início e fim direto, uma linha reta aqui, ó. Essa aqui seria a velocidade média. Vou tracejar ele aqui de verde. Se você calcular a inclinação dessa reta tracejada em verde aqui, ela vai corresponder à velocidade média. Ela é um pouquinho mais inclinada do que a velocidade no primeiro trecho e é um pouquinho menos inclinada que a velocidade no segundo trecho. Essa é a velocidade média. Então, a velocidade média vai ser a inclinação deste gráfico em verde. Vai ser o meu ΔX dividido por ΔT. Quem é ΔX? 146,4. Quem é o meu ΔT? 84. Se você calcular essa inclinação do gráfico verde, você vai encontrar a mesma resposta que nós encontramos anteriormente para a velocidade média. Vamos construir agora o gráfico no caso 2. Então, agora caso 2. E vamos construir o nosso gráfico. Nesse caso, é o caso que os tempos são iguais. É 1 minuto mais 1 minuto. Então, o tempo aqui, medido em segundos, a posição aqui, medido em metros. Faltou isso aqui no outro gráfico. Botar aqui a unidade de medida, segundos, e aqui a unidade de medida, metros. Voltei e consertei. Caso 2, 60 segundos, e depois mais 60 segundos. Então, daqui para aqui, tem que dar aproximadamente igual. Acredite, é aproximadamente igual. Em 60 segundos, ele percorre 73,2 metros. Então, vou dizer que é mais ou menos aqui assim. Vou precisar de mais espaço aqui. Então, vou dizer que 73,2 metros vai dar aqui. Então, esse aqui vai ser o meu primeiro ponto. Quando chega em 120 segundos, a distância percorrida vai ser 73,2 somado com a distância percorrida no segundo trecho. Então, vamos voltar aqui. A distância percorrida no primeiro trecho é 73,2 e a percorrida no segundo trecho é 183. Somando esses valores, calculadora, 73,2 somado com 183, 256,2. Então, esse valor lá em cima vai ser 256,2 aqui fora de escala. 256,2. Então, esse aqui seria o outro ponto.
E o nosso gráfico ficaria assim. Né? Sai da posição 0, vamos mudar de cor aqui para vermelho. Sai da posição 0 e chega aqui, e depois aqui. Então, de fato, de novo, observe que a inclinação muda, indicando que quanto maior a inclinação, maior é a velocidade. Como é que eu faria para encontrar a velocidade média a partir do gráfico? Basta você considerar início e fim aqui, direto, o gráfico em verde, e de novo você calcula a velocidade média como sendo ΔX do gráfico verde dividido por ΔT. ΔX vai ser isso aqui, 256,2, dividido pelo tempo, que é 120. E você vai encontrar a mesma velocidade média que nós encontramos anteriormente. Então, nós chegamos ao final da resolução deste problema. Resolvemos A, B e C detalhadamente. E aqui eu indiquei para vocês 2 macetes. Quando as distâncias forem iguais, você pode utilizar esta fórmula e resolve em uma linha. Quando os tempos forem iguais, você pode utilizar esta fórmula, que também resolve em uma linha. Se você ficar na dúvida, use o caminho completo. O caminho completo nunca falha. Sempre dá certo. Um pouco mais longo, mas sempre dá certo. Chegamos ao final da resolução de mais uma questão na íntegra. E se você gostou, eu recomendo que você assine a nossa lista de e-mails. O link está em alguma parte aqui do vídeo ou está na descrição. Cada vez que um vídeo novo for postado, você vai receber este vídeo diretamente no seu e-mail. Eu sou o professor Paulo Vicente e este é o canal fisicainterativa.com. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!